Olá! Essa videoaula continuará o tópico de cargas internas em elementos, fazendo o nosso segundo exercício desse tópico. No exercício anterior, resolvemos, uma aplicação de cargas em elementos, considerando o sistema bidimensional. Agora, aplicaremos para um sistema tridimensional. Determine as componentes x, y e z das cargas internas em uma seção, passando pelo ponto B na tubulação. Despreze o seu peso. Considere F1 igual a 200I menos 100J menos 400K Newton e F2 igual a 300I menos 500K Newton. Ou seja, o exercício pede para a gente, dado que solicita as componentes das cargas internas, a força normal, as duas forças cortantes e os três momentos presentes, sendo o momento de torção e dois flexores, ok? Como solução, então, nós temos um seccionamento ao longo aqui de B, uma seção, então, transversal, no qual optamos por escolher esse lado para não ter que calcular as reações aqui em A, dado que F2 e F1 já foram fornecidas pelo enunciado. Sendo assim, nós temos, então, o diagrama de corpo livre, no qual nós temos, em B, a presença de normal. Vou adotar aqui todos no sentido positivo, ao contrário de em duas dimensões, que nós temos a convenção. No sistema tridimensional é usual adotar tudo no sentido positivo. Então, nós temos aqui uma normal em B, ao longo ali de x, certo? Vou, inclusive, prolongar aqui x, y e z. Além da nossa normal, nós temos envolvidos ali as forças cortantes, que são elas, Vy, então, ao positivo aqui. E nós temos aqui a Vz, também positiva. Além disso, nós temos os momentos envolvidos, então nós temos um momento positivo aqui relacionado à torção e dois relacionados à flexão, que são em Y e em Z. Então, em Z vai ser positivo assim, E Y ele vai ser positivo no sentido também horário, lembrando sempre da regra da mão direita. Assim, nós temos as 6 incógnitas, pedidas no enunciado, que são os componentes x, y e z das cargas internas, tanto para força quanto para momento. Uma outra forma, que facilita muito a análise desse tipo de exercício, já que foram nos dados os valores de F1 e F2, para não termos que fazer um produto vetorial, colocar de forma representativa as forças 1 e 2 direto no nosso desenho, que seria o quê? A F1 ela tem 200 em x, menos 100 em y e menos 400 em z. Em outras palavras, a gente tem aqui 200 em x, então a gente tem aqui uma força de 200 newtons. Tem menos 100 em J, então nós temos aqui, ao longo de Y, uma força de 100 negativa. E ao longo de Z, uma força de 400 negativa. Então, em outras palavras, 400 newtons. Representando, então, F1. Logo, não precisamos mais colocar F1 no nosso diagrama. Da mesma forma, para F2, nós temos o quê? 300 em X e menos 500 em Y, então. 300 em X e menos 500, desculpa, em Z. Eu falei em Y, Então, em Z. Então, 500 newtons. Por que o sinal não está aparecendo aqui no 500? Porque a seta já fornece, esse sentido que implica nesse sinal negativo. Então, nós temos uma representação de F2, não é necessário mais colocá-la dessa forma vetorial. Assim, nós temos o quê? Um sistema tridimensional,
no qual a solução vai ser dada através de quê? Somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Esse somatório de forças, né, vai ser representado em Fx, Fy e Fz, e o momento em Mx, My e Mz. Logo, nós temos 6 equações para 6 incógnitas. Sabendo disso, né, vamos então para o equacionamento. Começando pelo somatório de forças, nós temos que o somatório de forças em x é igual a zero. Quem que nós temos em x? Nós temos, né, a normal, dado aqui normal em B, que pode ser também chamado normal em x, já que é a única situação aqui presente de normal, né? Mais 300 da força 2 e mais 200 da força 1. Isso tudo igual a zero. Logo, a nossa normal em x é igual a menos 500 newtons. Seguindo esse raciocínio, nós temos somatório de forças em y igual a zero. Desse somatório, né, nós temos quem? Nós temos lá nas nossas forças internas, né, V de y, positivo, né, nós adotamos tudo positivo, mais quem? Apenas o menos 100 de F1. Então, menos 100 igual a zero. Isso implica, então, que Vy é igual a 100 newtons. E seguindo o raciocínio, somatório de forças em Z igual a zero, nós temos o quê? Vz menos 500, representado na força 2 ali. E em relação à força 1, menos 400. Isso tudo igual a zero. Logo, Vz vale 900 newtons. Então, nós já encontramos, né, a força normal e as duas forças cortantes. Falta agora os momentos, que nós vamos encontrar através do somatório de momentos igual a zero, ou seja, somatório de momentos em x, somatório de momentos em y e somatório de momentos em z igual a zero. Logo, nós temos, né, o nosso diagrama já encontrado anteriormente com a representação das forças e queremos, então, fazer a relação de somatório de momentos igual a zero. Então, só lembrando, né, quando definimos aqui os sentidos de mx, my e mz, nós consideramos o quê? Eles como momentos positivos. Então, nós estamos pegando o nosso polegar, apontando ao longo do eixo positivo. Então, pegando aqui como exemplo o mz, o nosso polegar vai estar apontado para cima ao longo de z e os nossos dedos vão fechar indicando esse giro de mz positivo. Então, sabendo disso e trabalhando aqui apenas com, né, momentos escalares, nós temos que somatório de momento em x vai ser igual a zero. E para a gente gerar, né, momentos em x, o que nós temos que ter? Condições de que o vetor não está em x e que a distância desse vetor, né, até o eixo x seja uma distância perpendicular. Logo, né, o plano que está o vetor força e a distância vão ser perpendiculares a x. Em outras palavras, nosso vetor força tem que estar em y e ter uma distância z, ou estará em z com uma distância y desse eixo x. Caso contrário, não vai gerar um momento em relação a x. Portanto, né, nós temos aqui 300 está em x, 500 está passando em x, não tem uma distância y deles. O mesmo vale, né, para todos os conjuntos aqui representados por vermelho. 100 está passando em x, certo? E 200 está paralela a x, logo não gera momento em x. Sendo assim, a única força que vai gerar momento em x é a força de 400 newtons, com uma distância 1,5 metros de x. O momento vai ser negativo porque o braço da alavanca representado aí pela tubulação vai girar em torno de x no sentido horário, logo negativo. Portanto, né, nós temos o quê? É como se essa alavanca fosse girar nesse sentido aqui, ó, porque a força de 400 está aqui, ó. Então, ela tende a fazer isso aqui com a alavanca, ó, girar em torno de x assim, ó. Logo, nosso momento de x aqui vai ser o quê? Nosso momento torsor presente aqui, né? O nosso mx, menos o momento provocado por essa força de 400, que é 400 vezes 1,5 igual a zero. Então, daqui a gente tem que mx é igual a 600
Nm. De forma análoga, né, nós temos somatório de momentos em y igual a zero. Nós temos o momento em y, né, presente aqui no momento fletor. Todas as outras de vermelho não entram na nossa análise, está tudo passando aqui em y, né? Se analisarmos aqui a presença, né, da F2, nós temos 300 newtons passando por y, então não vai gerar uma distância em relação a y. 500 está perpendicular a y e há uma distância perpendicular de 1 metro. Vai gerar momento positivo porque tende a fazer isso aqui, ó. Certo? Então, mais 500 vezes 1. Só observar, 500 está orientado ao longo de z e 1 orientado ao longo de x. Então, z e x vão me dar um momento em y. Se olharmos em relação à força 1, 200 está perpendicular a y, mas passa em y, certo? A gente não tem uma distância z de y. 100 está paralelo a y, então não gera, tem que ser perpendicular. E 400 está perpendicular com uma distância de 1. Mesmo caso para 500, né, vai gerar um momento positivo, porque tende a fazer isso aqui em relação a y, certo? Então, mais 400 vezes 1, isso igual a zero. Logo, my, então, vai ser o quê? Menos 900 Nm. E em relação a z, dado todo esse contexto, nós temos o quê? O momento em z. Se analisarmos, né, as forças envolvidas, 500 está paralelo a z, então não gera momento em z. 300 está perpendicular, mas não tem uma distância perpendicular a z, então não gera momento. Nós temos 400 paralelo, que também não gera momento. 100 está perpendicular a z e é uma distância de 1, que também é perpendicular ali, certo? Logo gera momento, vai gerar um momento nesse sentido, que é um momento o quê? Negativo. Então, menos 100 vezes 1. 200 também vai gerar momento nesse sentido em relação a z. E está uma distância a quanto? 1,5, certo? Novamente, se eu quero momento em z, eu tenho que trabalhar com o quê? Forças em x vezes uma distância em y, ou forças em y vezes uma distância em x, porque o momento é sempre um produto, não um vetor resultante, né, perpendicular ao plano desse produto, ok? Então, daqui nós temos que o momento em z vai ser igual a 400 Nm. E assim nós temos a resposta, então, para esse problema. Lembrando que o valor de nx menos 500 e o valor de my menos 900 Nm está indicando para a gente que os valores que nós adotamos de vermelho, né, no nosso diagrama foram valores contrários ao que é realmente na prática. Por isso que tem a presença desse sinal negativo. Se nós tivéssemos adotado o nx, por exemplo, como uma tração, que seria exatamente no sentido negativo de x, nós encontraríamos ele positivo, ok? Assim, encerramos, então, o tópico referente a essas cargas internas e podemos avançar para o tópico de cabos.